Senhoras e senhores, um ótimo dia abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha nos guiar. E antes de iniciar o audiobook, eu gostaria de agradecer pelo quase 8.000 inscritos no meu canal e por mais de 500.000 visualizações. A obra não é nossa, a obra é sua. E tudo que eu posto no meu canal é com o intuito de edificar nós como pessoa. Que a gente tenha os 4 compromissos, né, de ser impecável na nossa palavra, de não levar para o lado pessoal, não tirar conclusões precipitadas e dar o melhor de si sempre. Então que a gente se a gente fazer esses 4 compromissos todos os dias, com certeza em um ano, não vai nem esse período, você será um ser humano bem melhor. E que a gente tenta seguir os passos de Jesus Cristo, que eu sei que é quase impossível, mas se a gente chegar pelo menos no dedinho do pé dele, do que ele foi na terra, do que o Senhor nosso Deus foi o homem na terra, a gente vai ser bem maior do que todos. E que a gente, nós temos que reconhecer a nossa pobreza, que a gente não vale nada, mas Jesus Cristo sim, ele sim. Por ele vale tudo. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Alguns homens, descendo da Judeia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar desta questão. Ao fim de que uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que a minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescessem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós, nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Repetindo, nem fez distinção alguma dentre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos seus discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouve-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isto, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas e o levantarei, para que o resto dos homens busque o Senhor, e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome, assim fala o Senhor que faz estas coisas, coisas que ele reconheceu desde a eternidade. Por isso, julgo que não se devem inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, das impurezas das carnes sufocadas e do sangue. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados.
Então parece bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a comunidade escolher homens dentre eles e enviados a Antioquia, como Paulo e Barnabé, Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta: os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã, em Antioquia, na Síria e Sicília, saúde. Temos ouvido que alguns dentre nós vos têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhe termos dado semelhante incumbência. Assim nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte, indispensável: que vós abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas farei bem de vós guardar consciosamente. Adeus. Tendo-se despedido, a delegação dirigiu-se a Antioquia. Ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. À sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ele trazia. Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiam aos irmãos muitas palavras de exortação e de animação. Demoraram-se ali por algum tempo. Foram depois pelos irmãos despedidos em paz, voltando aos que lhos tinham enviado. A Silas, contudo, pareceu bem ficar ali, e Judas partiu sozinho. Paulo e Barnabé detiveram-se também em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido que se tinha separado eles em Panfilha e não os havia acompanhado no ministério. Houve tal discussão que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas e depois de ter sido recomendado pelos irmãos à graça do Senhor, partiu. Ele percorreu a Síria, a Sicília, confirmando as comunidades. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.